E aí, pessoal? Bom, ficamos de mostrar o resto da correção da nossa lista de exercício hoje, né? Então, deixei aí o tempinho, né? Vocês tiveram aí o restinho da quinta e temos o resto de hoje, né? Do sábado, para que vocês possam finalizar essa lista. Então, na última aula eu corrigi a primeira, segunda, terceira e quarta questão, certo? E aí hoje eu vou da quinta até a 11ª, tá? Então, foi muita coisa por aí. Então, prepara aí e vamos nessa, tá? Então, olha só. Quinta questão. Escreva um programa que calcule o salário semanal de um trabalhador. As entradas são o número de horas usadas na semana e o valor da hora. Até 40 horas por semana, usa-se a valorização dada, né? Então, esse valor aqui da hora. Acima de 40 horas e até 60 horas, há um bônus de 50%, né, dessas horas, para essas horas. E acima de 60, um bônus de 100% para essas horas. Bom, estamos aqui com a programação, tá? Então, no Portugal Studio, tá? Então, vou mostrar a codificação toda no Portugal Studio. Então, questão 5 aí. Então, eu tenho aí a quantidade de horas, né? Então, horas aqui, representando a quantidade de horas. O valor da hora, né? E aqui eu coloquei uma variável para fazer o cálculo desse acréscimo, né? Quanto de acréscimo é que ele consegue, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque acho que eu esqueci de colocar aqui, de somar esse acréscimo, mas aí eu boto aqui agora. Então, ó, digite a quantidade de horas da semana, semanal, tá? Então, a quantidade de horas que foram trabalhadas. Digite o valor da hora trabalhada, então, quanto vale a hora trabalhada. Se essa quantidade for até 40, né? Então, menor ou igual a 40, o salário da semana vai ser a quantidade de horas multiplicado pelo valor da hora, né? Então, não tem nenhum acréscimo nesse caso aí. Se não, ou seja, se essa condição aqui for falsa, ou seja, se passou de 40 horas, aí eu vou avaliar. Se está entre 40 e 60, eu tenho um acréscimo aí de 50% em cima desse valor da hora. Então, eu vou ter o salário da semana vai ser horas vezes o valor, mais acréscimo. Então, deixa eu colocar aqui, essa forma aqui, que eu não tinha colocado ainda, tá? Então, mais esses 50%. Eu poderia ter multiplicado aqui por 1,5 também, tá? Então, daria no mesmo. E aí, eu não precisaria dessa variável acréscimo, se eu colocasse 1,5 vezes horas vezes o valor da hora, né? Porque eu teria a hora cheia mais 0,5 de hora, tá? Mas aqui eu resolvi colocar mais o acréscimo. Bom, se não, né? Ou seja, se passar, né, de 60, se for a partir de 60 horas, ele vai vir e vai dobrar esse valor. Por quê? Porque é um ganho de 100%, então ele dobra. Tá? Então, por isso que eu botei 2 vezes horas vezes o valor da hora. Ah, Cris, eu não consigo fazer esse cálculo aí. Como é que eu faço? Você poderia fazer um cálculo assim, ó, do acréscimo, só que seria agora, já que é 100%, você iria multiplicar por 1, né? Porque 100 sobre 100 vai dar 1. E aí você ia fazer horas vezes o valor da hora mais o acréscimo, né? Então, seria a mesma escrita aqui, só a questão do acréscimo que seria diferenciado. E aí, nesse caso, a gente poderia colocar essa escrita até do lado de fora para a gente não precisar ficar duplicando. Cris, como assim? Não entendi. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vou tirar daqui. Vou colocar aqui fora. E vou pegar esse daqui e vou multiplicar por 1. Poxa, Cris, por 1, não entendi por que por 1. Porque ele quer 100%, né? Então, é 100 sobre 100, 100%. O daqui é 0,5 porque é vezes 50%, tá? Então, 50 sobre 100, 50%. 100 sobre 100, 100%, né? Que seria o acréscimo. Então, eu vou pegar aqui, ó,
e vou fazer o cálculo. Vou colocar o parêntese aqui, tá? Vai ficar mais nítido aí esse cálculo. Então, ó, a quantidade de horas multiplicado pelo valor da hora, né? Que já seria o que seria pago pela semana, mais esse acréscimo que foi calculado aqui dentro, tá? Então, basicamente isso. Ah, Cris, mas tem um probleminha aí. Vai sair duas vezes aqui, ó, salário da semana e salário da semana. Beleza, então o que a gente faz? Então, não é aqui, na realidade, a gente pode colocar aqui, né, como última escrita do senão. Tá? Vou rodar aqui só para a gente garantir. Então, vamos dizer que a quantidade de horas aí bateu as 40 horas, então, né? 40 horas, o valor da hora. Vou colocar uma quantidade bem baixinha, gente, só para ficar fácil da gente fazer a conta. Eu vou botar R$2 a hora, então a gente sabe que vai dar 80. Olha lá, 80 do salário, né, da semana. Vou colocar o valor para 50 horas, né, para ficar entre 40 e 60, também no valor de 2 a hora. Isso quer dizer que vai ser 2 vezes 50, vai ser 100, só que ele vai ganhar mais 50%, então vai ganhar mais 50, então vai dar 150, não é isso? Olha lá, 150. E temos aí também, se for acima de 60 horas, né? Então, vou botar aqui 70 horas a R$2. Então, 2 vezes 7, 14, né? Então, R$140. Só que ele vai ganhar 100%. Então, é como se ele dobrasse o valor. Então, 140 vezes 2, né? 140 mais 140, 280. 280. Então, certinho é essa questão aí, que é a nossa quinta questão. Tá? Vou salvar. Nossa sexta questão. Vou abrir ela aqui. Sexta questão. Então, vou ler aqui na outra tela, tá? A sexta questão diz o seguinte: escreva um programa que leia o valor do índice de acidez pH de uma solução e informe se ela é ácida, básica ou neutra. A solução é ácida quando o pH é menor que 7. A solução é básica quando o pH é maior que 7 e, caso contrário, a solução é neutra. Tá, então o que é que acontece? Eu preciso que a pessoa digite o pH da solução e vou avaliar esse valor que foi digitado. Se esse valor for igual a 7, a solução é neutra. Se não, eu vou avaliar. Se ela é maior do que 7, a solução é básica. Se não, a solução é ácida. Eu fiz essa daqui, na realidade eu nem segui passo a passo da lógica da questão, tá? Na realidade, eu parti do meu entendimento, que eu já sei que se for igual a 7, ela é neutra, e depois eu parti avaliando que, caso contrário, eu vou analisar se ela é básica ou ácida. Mas se você for levar ao pé da letra a questão em si, ela diz que ela é ácida se é menor que 7. Então, você poderia colocar, iniciar aqui, ó, com menor que 7, por exemplo. Tá? Então, aqui, menor que 7. Menor que 7, ela é básica. Se não, se ela for maior do que 7, a solução aqui seria ácida, aqui seria básica e a última seria neutra, tá? Então, esse bailado, vamos dizer assim, né, dessas condições aqui, não tem problema, tá? Não tem problema, contanto que a instrução ela ande em conjunto, tá? Nesse caso aí. E tenha as 3 possibilidades, certo? Então, essa daqui acho que é uma das questões mais simples que a gente tem aí nessa lista. Tá? Então, é bem, bem tranquilinho mesmo essa questão aí. Então, só para confirmar aqui, ó, se ela for número 5, isso quer dizer que se ela entrar aqui, ó, se ela vir para cá, é igual a 7? Não. Então, ela pula para o sinão. Dentro do sinal, ela vai avaliar. É maior do que 7? Também não. Então, ela vem aqui para o sinal e vai escrever que a solução é ácida. Então, 5 aí, ó, a solução é ácida, isso mesmo, tá? Então, mudou direitinho como a gente tinha determinado. Se for 7, ela vai ser neutra. Olha lá, solução neutra. E se for maior do que isso, tá? Vou colocar 10 aqui, ela vai ser uma solução básica. Então,
funcionando direitinho também. Vamos agora à nossa 7ª questão. A 7ª questão, ela diz o seguinte: uma empresa, ela resolveu dar um aumento de salário aos seus colaboradores e lhe contrataram para desenvolver um programa para calcular os reajustes necessários, tá? Faça um algoritmo que receba o salário de um colaborador, então, salário de um colaborador, e reajuste-o seguindo um critério. Então, coloquei aqui uma variável para fazer o cálculo do reajuste e o cálculo aqui do novo salário, tá? Então, quais são os critérios que nós temos aí? Salários até 280, incluindo, ou seja, inclusive 280, o aumento é de 20%. Salários entre 280 e 700, então, se o 280 estava incluído no anterior, ele não está incluído agora, tá? Então, o 280 é acima de 280 e 700, aumento de 15%. Salário entre 700, ou seja, acima de 700 e até 1.500, aumento de 10%. E acima de 1.500, né, ele vai para 5%. Então, o que acontece aqui, ó? Se o salário, né, fiz a leitura do salário, se esse salário for menor ou igual a 280, o reajuste é 20%. Então, já coloquei 0,2, que é o mesmo que 20 dividido por 100, né? Eu corto aqui um zero de cima com um zero de baixo, 2 sobre 10 é o mesmo que 0,2, tá? Então, é o salário multiplicado por 0,2. Então, 20% do salário vai ser o valor do reajuste. Se não, eu vou avaliar se está entre 280 e 700. Se estiver, o reajuste vai ser de 15%. Se não, se está entre 700 e 1.500, o reajuste vai ser de 10%. Se não, ou seja, se não entrar em nenhum desses anteriores, ele vai calcular a 5%. Ou seja, ele ganha mais de 1.500, tá? Calcula aqui o novo salário, sendo que o novo salário vai ser o salário anterior mais esse reajuste que foi calculado. E boto só um escreva novo salário. Cris, eu peguei esse escreva e coloquei em todos esses aqui. Ó. Toda vez que eu fazia um cálculo do reajuste, eu calculava um novo salário. Posso fazer assim? Pode fazer assim. Só que assim, não tem a necessidade de você usar o mesmo comando várias vezes, tá? Então, a gente pode melhorar esse código aí, tá? Então, a gente dá uma limpeza, faz uma limpeza aí nesse código, não precisa estar fazendo isso aí. Até porque, se você fosse usar esse cálculo com uma variável novo salário, você teria que também fazer em todos esses 3, 4, né? 1, 2, 3, 4 vezes você também teria que mostrar isso aí, tá? Então, essas 2 linhas de código teriam que se repetir nesses 4 condicionais aí, certo? Então, não tem essa necessidade. Certo? Então, só preciso calcular o reajuste aqui, porque todos vão ter um reajuste. Então, só no final eu preciso somar esse reajuste. Ah, Cris, eu não queria colocar uma nova variável só para isso. Eu posso pegar aqui, ó, salário mais reajuste e fazer esse cálculo direto aqui dentro? Pode sim. O que é que eu aconselho a vocês? Quando vocês forem fazer assim uma conta, vocês utilizem aqui o nosso parêntese, tá? Para deixar claro que você está fazendo uma expressão aritmética, certo? Então, facilita bastante, né? Fazer isso aí. Fica um código muito mais legível e aí você nem precisa fazer essa conta aqui, ó. Prontinho. Então, isso aqui, ó, não precisa. A gente pode partir direto dessa forma aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, um salário aqui de 200, vai ter um reajuste aí de 20%. 20% de 200 vai ser 40, não é isso? Então, vai para 240. Ó, 240. Tô certinho. Lembra que eu falei para vocês sobre vocês testarem com valores conhecidos? Tá? Então, sempre usem valores para que vocês testem o código de vocês, conhecendo, né,
qual é o resultado que a gente vai ter aqui, tá? E aí vocês usem o teste de mesa, né? Para vocês poderem fazer o rastreio e saber exatamente o que está acontecendo. Começou a chover aqui. E é muita chuva. Bom, vamos lá. Espero que vocês estejam me ouvindo direitinho. Vamos para a nossa 8ª questão. A nossa 8ª questão é aquela questão que tem o menu de opções, né? É praticamente uma calculadora. Eu lembro que teve alguém que falou, né? Que disse assim, agora vocês já podem trabalhar com menu de opções. E teve alguém que falou assim, Cris, então a gente já pode trabalhar com calculadora. Então, é praticamente a calculadora que vocês precisam fazer aí nessa questão número 8, né? Então, o que é que nós temos aí? Tá? Então, coloquei aqui um inteiro, né, para fazer a leitura da opção do usuário. 2 números reais, número 1, número 2, e uma variável para armazenar o resultado. Tá? Então, uma sequência aqui de 3, 5, 6 comandos escreva, só mesmo para ficar bem organizadinho como é que vai ficar o layout, tá? Cris, eu poderia fazer em um comando escreva apenas e botando barra N? Poderia, tá? Eu particularmente não gosto, porque eu acho que o código fica poluído, a gente não consegue visualizar direito o que é que a gente está fazendo, tá? Mas pode, tranquilamente, tá? Bom, depois que a gente mostra aqui o que as opções para o usuário, a gente vai fazer essa leitura dessa opção aí, nessa linha 14, tá? Então, a opção do usuário. Bom, logo em seguida, como todas as opções eu preciso fazer a leitura de 2 números, eu optei por fazer a leitura antes do escolha. Por que isso? Porque senão em cada caso aqui eu ia ter que pedir a leitura desses 2 números. Então, para facilitar a minha vida, eu não estar repetindo o código, eu pedia os 2 números antes de avaliar o comando escolha, tá? Então, sempre que eu trabalho com menu de opções, eu gosto muito de usar o comando escolha. Eu acho que ele é muito prático para a gente trabalhar com menu de opções, tá? Bom, temos aqui então, digite 2 números, fiz a leitura número 1 e número 2, tá? Escolha, opção, então é a variável que eu vou avaliar, né? Então, a variável opção, então o conteúdo que tem na variável opção é que vai ser avaliado, tá? Então, como é que funciona o comando escolha, tá? Que eu já expliquei para vocês. Esse valor que está aqui em verdinho, acho que é um verdinho isso aí, né? Então, esse valor em verdinho aqui é o valor que ele vai comparar para ver se o que tem lá em opção é igual a esse valor aí. Então, ele vai avaliar. O que tem em opção é o número 1. Se tiver o número 1, ele vai calcular resultado igual ao número 1 mais o número 2. E aí eu dou um pare. Por que eu dou um pare? Porque eu não quero que ele continue executando os outros casos. Eu quero que ele pule, saia do comando escolha. Então, toda vez que ele encontra esse pare aqui, ele vai sair desse comando escolha, certo? O que é que eu tenho aqui? Caso a opção 2 aqui, ó, eu preciso da diferença entre 2 números. E aí tem uma restrição, ó. Eu quero que essa conta seja o maior pelo menor. Então, eu quero a diferença do maior pelo menor. Como é que eu vou ter certeza disso? Então, eu preciso usar um condicional e avaliar. Se o número 1 for maior do que o número 2, o resultado vai ser calculado com o número 1 menos o número 2. Caso contrário, ou seja, se o número 1 não for o maior número, eu vou fazer ao contrário, ou seja, eu faço o número 2 menos o número 1. Tá? Então, na realidade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou garantindo que o resultado não será negativo, né? Então, o primeiro sempre vai ser maior do que o segundo número. Também um comando pare, para que eu não passe direto executando os outros casos, tá? Então, quando ele chega aqui no pare, ele sai aí do nosso comando escolha. Beleza? Tenho aqui ainda
o caso 3, que no caso a opção 3 é um produto entre dois números, então uma multiplicação. Então, caso 3, o resultado vai ser número 1 multiplicado pelo número 2. Depois que eu faço o cálculo, também um pare para poder não continuar executando os casos. E, por último, a divisão. A divisão eu também tenho uma restrição. Ó. O denominador não pode ser 0. Então, lá dentro do caso 4, eu tenho que avaliar essa restrição. Então, ó, se o número 2 for igual a 0, eu vou escrever não é permitida... Opa, faltou uma letrinha aqui. Não é permitida divisão por 0. Tá? Então, ele diz que não é permitida a divisão por 0 e pronto. Tá? Se não, o resultado é igual a número dividido por número 2. Número 1 dividido por número 2. E aí tem um detalhezinho aqui, tá? Se o número 2 for igual a 0, ele não vai fazer o cálculo do resultado. Só que aí, vejam que o meu escreva com resultado aparece no final. Tá? Só que eu não vou ter nada lá. Então, o ideal é que o meu resultado comece com o valor igual a 0. Tá? Por que o resultado começa com o valor igual a 0? Porque quando eu chego aqui na minha impressão, tá? Se eu não executar uma atualização, ele tem um valor aí definido, tá? Ele está assim aparecendo com um tracinho embaixo, porque ele está como tipo real e eu atribuí o valor só 0, tá? E se eu botar 0.0, ele para de reclamar, porque aqui é uma formatação de número real, tá? Então, só por isso que ele estava reclamando. Mas aí o ideal é que eu faça essa inicialização desse valor, porque senão, se eu colocar aqui, depois eu vou fazer o teste e mostro para vocês, ele fica estranho. Eu não sei, o Portugal, o Studio, se ele já inicializa com algum valor, mas eu posso fazer o teste aqui. Em geral, quando a gente for trabalhar com Java, por exemplo, ele não inicializa. Então, ele pede, na realidade, ele reclama da possibilidade de a gente executar e não tem um valor para aquela variável. Bom, executa a divisão, né? Se for permitido aqui, né? Se o denominador for diferente de 0, o pare, né? Para não entrar no caso contrário. E se ele não se encaixar em nenhum dos casos aqui, aí ele vai executar o caso contrário e vai dizer, olha, você digitou uma opção inválida. Então, se o usuário digitar a opção 5, não existe a opção 5. Então, ele vai lá e vai mostrar a opção inválida. Tá? Então, vou executar aqui. Olha lá. Deixa eu ampliar aqui. Então, escolha a opção 1, soma dos números, 2, diferença, 3, produto, 4, divisão. Ó, opção 1, digite dois números, número 4 e número 5. Então, resultado 9. Saiu 9.0 porque eu defini que o resultado vai ser do tipo real, tá? Defini tipo real por causa da divisão, certo, gente? Porque senão ia sair uma divisão do tipo inteiro, certo? Então, lembrem que se eu faço uma divisão só de números inteiros, o resultado da divisão vai ser um resultado de uma divisão inteira, tá? Então, se eu boto o número 5 com o número 2 e todos os dois estão do tipo inteiro, o resultado vai ser 2, tá? E não 2.5, tá? Posso até mostrar para vocês esse teste aí. Tenho aqui opção 2, e aí eu preciso que seja o número maior pelo menor. Então, dois números aí, ó. Vou colocar o número maior, o segundo número, só para a gente ter certeza. Então, vou colocar aqui o número 3 e número 7. Então, o número 4. Tá? Então, fiz 7 menos 3. Então, 4. Se ele fosse executar na ordem, ele ficaria 3 menos 7 e era para dar menos 4, um número negativo. Né? Mas como eu fiz o maior pelo menor, ele não dá um número negativo. Temos aí também o produto, que não tem restrição, por exemplo, 3 e 2 vai dar o valor 6.
E a restrição da divisão, que seria o denominador não pode ser zero, né? Se eu botar 4 e 0, ele vai dizer, ó, não é permitida a divisão por zero, olha lá, o resultado saiu 0, 0. Por que saiu o resultado 0? Porque eu inicializei o resultado com 0, 0. Se eu tirar isso aqui, executar, olha o que ele faz. Ele já dá um erro na compilação. Ele já diz assim, epa, tá errado isso aí, tá? Então não pode acontecer. Vendo? Existem trechos de código onde a variável resultado pode não ter sido inicializada, justamente o que acontece lá, tá? Então, ele precisa ter essa inicialização para que ele funcione adequadamente. O que eu queria mostrar para vocês aqui era tudo inteiro, não foi isso que eu falei para vocês? Inteiro, e aqui eu vou botar resultado 0. E eu vou fazer o resto da divisão, tá? Vou colocar a divisão 5 por 2. E aí o resultado, olha lá, dá 2 e não 2,5, tá? Então, lembrem que a divisão inteira, tá? No Portugal Studio, ele usa a barra de divisão tradicional. A diferença é que, para ele reconhecer que é uma divisão inteira, você trabalha com números do tipo inteiro, tá? Com o resultado também do tipo inteiro. Tá? Então, quando os dois números são inteiros, ele reconhece que você está fazendo uma divisão inteira. Tá? Se eu tivesse aqui real e fizesse a mesma divisão, são 4, 5 e 2, olha lá, 2,5. Tá? Então, ele já reconhece que você quer uma divisão real. Beleza? Então, simplesinho também, tá? Bem tranquilo de ser feito. Vamos agora para a nona questão, e aí começam as questões mais complexas, vamos dizer assim, né? Que começou a dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Então, a questão 9, essa é simples, mas essa depende de questões. As próximas questões vão precisar dessa codificação, né? Então, a questão 9 é só para você avaliar se um ano é bissexto ou não. E aí tem uma regra para bissexto que é o ano ele tem que ser divisível por 400, ou seja, o resto da divisão por 400 é igual a zero, ou uma condição composta. Ele tem que ser divisível por 4, mas ele não é divisível por 100. Então, por isso que tem o sinal aqui, ó, exclamação 0, ou seja, não é diferente de 0. Então, ele não é divisível por 100. Se isso acontecer, ele é um ano bissexto, tá? Se não, o ano não é bissexto. Então, essa daí, ela é muito simples, tá? Muito simples. Só que essa daí, ela agora, a gente vai reutilizar ela na questão número 10. Tá? E a questão número 10 é a questão que vocês estavam tendo uma dificuldade, que era para avaliar se uma data é válida. Então, eu cheguei a explicar para vocês, né? Então, falei bem explicadinho, quase que eu dei a resposta por completo. Não foi quase que eu dei essa resposta por completo. E aí, olha aí o que é que a gente tem na questão número 10. A gente tem que fazer uma leitura do dia, mês e ano, né? Porque a gente quer avaliar uma data, se é válida. Então, digite dia, mês e ano, certo? Faço a leitura de dia, mês e ano e armazeno. O que é que eu fiz? Eu trouxe aquela codificação do ano bissexto, então aquele sim, sinal do ano bissexto. Só que o que eu fiz? Ao invés de escrever se é um ano bissexto ou não, eu criei uma variável com aquele sentido da variável flag. Ou seja, é uma variável que vai sinalizar para mim se é ou não bissexto. Tá? Então, que é essa aqui, ó. Então, bissexto, que é uma variável do tipo lógico. Tá? Então, se for um ano bissexto, ele vem aqui, ó, bissexto recebe verdadeiro. Se não, bissexto recebe falso, tá? Então, é assim que eu consigo fazer essa avaliação, né?
se é ou não bissexto. Cris, mas por que você fez isso? Não entendi bolhufas do que você está fazendo. Seguinte, gente, eu vou utilizar isso aqui para avaliar o mês de fevereiro, se é bissexto ou não. Então, como é que eu estou fazendo isso? Qual foi a ideia? Né? Como foi que eu pensei aí meu algoritmo? Bom, eu escolhi agora o mês para avaliar, certo? Então, antes eu estava avaliando o ano, agora eu estou avaliando o mês. E aí eu faço o seguinte, caso o mês seja o número 2, ou seja, caso seja o mês de fevereiro, eu vou avaliar se ele é bissexto. Então, se é bissexto, ou seja, se bissexto é verdadeiro, então quando eu coloco uma variável lógica sozinha, eu estou avaliando o conteúdo dela se é verdadeiro. Então, se bissexto, eu estou avaliando se bissexto é igual a verdadeiro. Então, eu estou avaliando se bissexto é igual a verdadeiro. Se bissexto é igual a verdadeiro, né, então, se é um ano bissexto, eu tenho que ver que a data pode estar entre 0 e 29. Tá? Então, tem que ser maior do que 0 e menor ou igual a 29. E aí, é uma data válida. Se não, ou seja, se eu digitar o número 30, por exemplo, ele vai cair como data inválida. Tá? Bom, se ele não for um ano bissexto, né? Se ele cair como não bissexto, então ele veio para o se não. E aí ele vai avaliar entre o dia 28, entre 0 e 28, né? Se ele fizer, ele não pode contar, por isso que é maior que 0, não maior ou igual, maior que 0. Se ele é maior que 0 e menor ou igual a 28, ele vai escrever que a data é válida. Então, só pode ir até o dia 28. Se não, ou seja, se eu passar do número 28, ele vai dizer que a data é inválida. Beleza? Botei um pare para dizer, mês de fevereiro foi avaliado. Beleza? Deu para entender, gente? Então, usei a minha flagzinha para avaliar se for bissexto, eu avalio se está dentro da data, né, dos dias válidos. Se estiver nos dias válidos, data válida. Se não, data inválida. Se ele não for bissexto, também precisa avaliar se tem os dias válidos, que é até o dia 28. E aí eu boto data válida ou data inválida. Bom, no Portugal Studio, ele não aceita no escolha uma lista de valores. Então, eu não consigo botar caso 1,3,5. Ele não consegue fazer essa leitura. Tá? Então, ele não consegue fazer isso aqui. Caso 1,3,5, ele não consegue fazer isso aqui. No visual, isso aqui é reconhecido. Tá? Ele consegue reconhecer. Lembra que eu mostrei para vocês lá no tipo de investimento, que eu botei até o investimento 1 e 3, né? Para a poupança, e aí ele conseguiu fazer essa leitura. Mas no Portugal Studio ele não faz essa leitura, ele tem essa diferença de sintaxe. Como é que eu resolvo isso? Tá? Vocês vão colocar todos os casos que vão trabalhar do mesmo formato, vocês vão colocar eles de forma consecutiva, sem instrução nenhuma e sem o pare. Ou seja, se for o caso 1, eu não faço nada. 3, não faço nada. 5, não faço nada. 7, não faço nada. 8, não faço nada. 10, não faço nada. 12, não. Aí ele vai andando, né? Como não tem um par, ele vai executar o 1, o 3, o 5, o 7, o 8, o 10, e aí ele entra no 12. Todos esses daqui se comportam da mesma forma que o 12, então ele vai descendo e executa da mesma forma do 12. E aí ele avalia. Todos esses meses aqui, eles são de 31 dias. Então, ele vai avaliar se o dia é maior do que 0 e menor ou igual a 31, a data é válida. Se não, ou seja, se está fora desse intervalo, é uma data inválida. Mesma coisa eu vou fazer para os outros meses que sobraram. Mês 4, 6, 9 e 11. São meses de 30 dias. Então, 4, 6 e 9, deixei sem nada. Por que eu deixei sem nada? Porque ele passa batido e executa o mês 11, tá?
executa aqui o mês 11 e vê aqui, ó, se Diego maior que 0 e menor ou igual a 30, tá válido. Se não, tá inválido. E aí eu mando parar, para ele não executar o caso contrário, que é o mesmo que eu fiz aqui, tá? Ele para. Esse caso contrário aqui vai acontecer se o mês foi inserido, por exemplo, o mês 13, tá? Então, o mês 13 não está incluso em nenhum desses casos. Então, como não está incluso em nenhum desses casos, vai cair no caso contrário, tá? Vamos rodar para vocês darem uma olhadinha. Então, ó, digite dia, mês e ano. Então, lá na questão do bissexto, a gente colocou que o ano de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 1992 foi um ano bissexto, tá? Então, se é um ano bissexto, aqui, ó, se é um ano bissexto, ele tem 29 dias. Então, dia 29/2 de 1992, tá? Que é um ano bissexto. Olha lá, é uma data válida? É, porque 1992 é um ano bissexto. Agora, por exemplo, 1991 já não é, né? Porque a gente sabe que não tem 2 anos bissextos consecutivos. Então, se eu colocar aqui 29/2/1991, ele vai dar como data inválida. Olha lá, data inválida. Tá? Então, tá funcionando. Um mês, esse mesmo mês aí, ó, 20, vamos dizer que 28/2/1991 vai ser uma data válida, porque como não é bissexto, só vai até 28. Data válida. Meses de 31 dias, qualquer um desses meses aqui tem 31 dias, então vou colocar aqui dia 25 não, dia 31 do mês 8 de 2001. Data válida. Por quê? Porque o mês 8 tem 31 dias. Se eu colocar o mês 9 com 31 dias, 31/9/2001, inválido. Por quê? Porque mês de setembro são de 30 dias. Tá? Então, fechou, né? Então, tudo ok aí. Tudo de bom. E nossa última questão dessa lista é a questão do triângulo, de avaliação do triângulo. É uma questão pequenininha, ó, é só isso aqui a questão. Olha só isso, tá? Então, o que a questão diz aqui? Deixa eu fazer a leitura da questão. Dado 3 valores, A, B e C, na realidade eu terminei usando lado 1, lado 2 e lado 3, tá? Para ficar mais didático. Verifique se eles podem ser valores dos lados de um triângulo. Se forem, né, a gente precisa avaliar se é um triângulo escaleno, equilátero ou isósceles. O que é que a gente tem que considerar? Quais são as restrições que a gente tem? O comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos outros dois. Ou seja, para ele ser triângulo, um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E a gente tem que verificar isso com todos os lados. Então, o lado 1 tem que ser menor do que o lado 2 mais o lado 3. O lado 2 tem que ser menor que o lado 1 mais o lado 3. E o lado 3 tem que ser menor que o lado 2 mais o lado 1. Tá? Além disso, claro que não pode ter valor zero, né? Porque se tiver valor zero, não vale, né? Não é um lado, vamos dizer assim. E aí, as características, ele também dá as características dos triângulos, né? Equilátero tem os 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, e escaleno, os 3 lados diferentes, tá? Então, como é que eu fiz aqui esse algoritmo, tá? Então, defini aqui 3 lados do tipo real, certo? Então, o número não precisa ser inteiro. Pedi para digitar os 3 valores e armazenei nas variáveis lado 1, lado 2 e lado 3. Primeira avaliação que eu fiz, se nenhum dos lados é um número zero ou negativo, né? Não tem como você ter um triângulo onde o valor é zero ou negativo, tá? Então, ó, ele precisa ser maior do que zero. Então, lado 1 é maior do que zero. Se lado 1 é maior do que zero, ou não. E lado 2 é maior do que zero.
e lado 3 é maior do que zero. Então, os três lados têm que ser maior do que zero. Se esses três lados forem maior do que zero, ou seja, aí eu já posso começar a avaliar a questão daqueles valores lá, tá? Então, já começo as primeiras avaliações. Aí eu tenho aqui, ó, se o lado 1 é menor do que a soma dos outros dois, 2 e 3, e o lado 2 é menor do que a soma de 1 e 3, e o lado 3 é menor do que 2 e 1, então é aquela nossa primeira condição. Se isso acontecer, beleza, é triângulo. Se é triângulo, agora eu vou avaliar que tipo de triângulo é. E aí a primeira questão que se coloca é se todos os lados são iguais. Então, se lado 1 é igual a lado 2 e lado 2 é igual a lado 3, isso quer dizer que são todos iguais. Então, vai escrever triângulo equilátero. Se não, eu vou avaliar, né, se dois lados são iguais. Então, se o lado 1 é igual ao lado 2, ou então, ó, ou por quê? Ou porque basta que dois lados sejam iguais, tá? O que acontece? Não vai acontecer em nenhum momento aqui de ter três lados iguais, porque os três lados iguais já ficou aqui nesse si. Ele só vai entrar aqui se não acontecer mais os três lados iguais, tá? Então, aí ele vai avaliar se lado 1 é igual ao lado 2, ou o lado 1 é igual ao lado 3, ou o lado 2 é igual ao lado 3. Se um desses três acontecer, então lembrem que o ou ele vai ser verdade se um desses acontecer, tá? Então, se um desses acontecer, aí ele é um triângulo isósceles. Bom, se ele não é um triângulo equilátero, se ele não é um triângulo isósceles, sobrou o que para o meu sinão? Um triângulo escaleno. Tá? Bom, e esses dois sinão aqui, ó, esse sinão pertence a esse si aqui, ou seja, dos lados, né, do triângulo, deles serem menores que a soma dos outros dois. Então, se isso aqui não for satisfeito, ele não é um triângulo, então, ó, não forma um triângulo. E esse outro sinão aqui é dos lados ser maior do que zero. Então, se isso aqui também não for satisfeito, ele também não tem como ser formado um triângulo, tá? Bom, é isso, pessoal. Então, essa daí foi nossa listinha. Espero que vocês tenham conseguido desenvolver. Quem não conseguiu desenvolver, espero que depois dessa correção, né, vocês consigam ter ampliado um pouco mais aí, ter clareado as ideias de vocês. E aí, quem não tiver conseguido ainda, depois desse vídeo, eu espero que vocês vão lá, tentem novamente, tá? Tentem fazer e depois retorna, dá uma olhadinha, vê se realmente conseguiu, tá? Se não conseguiu, segunda-feira temos nossa aula síncrona e aí a gente tira todas essas dúvidas que vocês tiverem e finalizamos com mais alguns exercícios aí, porque vocês estavam tendo algumas dificuldades, né, nos condicionais, tanto que a gente tirou o nosso mini teste justamente para que a gente pudesse trabalhar melhor esses condicionais, tá bom? Então, beijinhos, bom fim de semana para vocês e um bom estudo aí. E a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Então, bye, bye.